Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem, hoje continuamos então essa nossa aula da Escola da Fé com o estudo do Catecismo. Então vamos para o capítulo 2, o parágrafo 50, que já logo no começo pega uma frase daquilo que a gente já leu no parágrafo 36, né, que qual é a vontade de Deus? A decisão total e livre de Deus de se revelar ao homem. Ele criou todas as coisas, ouvimos na primeira parte. Deus cria todas as coisas, então todas nasceram de Deus e têm o seu fim em Deus. Deus fez todas as coisas com um fim. E qual é o fim de cada uma dessas coisas? Portanto, o homem, com a razão natural, porque o homem é o único ser que é racional, os outros são instintivos, os animais têm instintos, o homem também tem instinto, mas o homem tem razão. E a razão é a capacidade natural do homem de conhecer a Deus, né, e conhecer através das suas obras. Podemos conhecer a Deus através das obras? São Francisco de Assis é uma dessas figuras, né? O irmão Sol, a irmã Lua. Por que ele fala de tudo isso? Porque tudo reflete a criação do amor de Deus. Deus não está no céu, não está no mar, nem na extensão do infinito, mas tudo reflete a criação dele. Então todas as coisas refletem a criação, todas elas manifestam o poder divino. Então, por isso, podemos adorar a Deus, podemos amar a Deus, né, conhecendo e engrandecendo toda a natureza, não, engrandecendo Deus, né, tão infinito, que criou todas as coisas. Por isso, o homem pode conhecer a Deus a partir das suas obras, das obras divinas. E essa decisão total, livre de Deus, de se revelar, né, ao homem, foi exatamente revelar o mistério do amor. Então, Deus revela o mistério do seu amor. E esse mistério do seu amor, o homem vai conhecendo aos poucos. Como Deus se revela? Deus tem um projeto benevolente. Sempre quis que os homens conhecessem o seu amor. Logo no parágrafo 51 vai dizer: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, e Espírito Santo, têm acesso ao Pai. É verdade que para nós sabemos que o auge da revelação é Jesus Cristo. Mas essa revelação acontece com Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Antes, Deus foi se revelando aos poucos à humanidade. Os homens foram conhecendo a Deus pela sua bondade, pela criação, pelas obras divinas. E então Deus vai se revelando. Deus, né, como diz no parágrafo 52, Deus habita uma luz inacessível. Como diz na primeira carta a Timóteo, o que acontece é que é impossível ao homem compreender todo o mistério de Deus. Alguns afirmam, até São Tomás de Aquino afirma, mesmo depois da morte, quando contemplarmos Deus face a face, se aqui na terra, se nos comportarmos direitinho, fizermos a vontade de Deus, vamos merecer o céu. Então, merecendo o céu, ao encontrarmos com Deus, o conheceremos face a face. Mas a compreensão que nós teremos de Deus ainda é humana. Não é uma compreensão divina. Então, não vamos poder abarcar todo o conhecimento de Deus, mas estaremos com Ele. E isso vai ser a plenitude do nosso conhecimento. Então, tudo ali vai ser pleno. É igual quando fazemos um trabalho e terminamos ele. Dá uma satisfação muito grande quando terminamos uma coisa. E olha que ela é momentânea e temporal. Então, tudo isso já dá uma alegria. Imaginem contemplar a face de Deus e entender todos os mistérios do amor de Deus e das minhas misérias, conhecer todas elas no coração de Deus e conhecer toda a humanidade, conhecer todas as coisas. Isso seria o auge da compreensão, sim, o máximo que talvez o homem pudesse compreender. Não todas as coisas, porque ele habita uma luz inacessível. Diz São Tomás de Aquino, quanto maior é o brilho da luz, menos se vê.
Porque se for muito forte, fechamos o olho e não vemos nada. Então, a nossa compreensão de Deus vai ser tão grande que estaremos na luz. Isso será uma grande alegria. Mas essa luz, ao mesmo tempo, nos cega para algumas situações. Então, o que acontece? Deus quer comunicar a sua própria vida divina aos homens. Então, por isso, Ele assume a condição humana. Quer que os homens assumam a condição divina. E foram criados livremente para isso. E no parágrafo 52 ainda continua: ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, conhecê-lo e amá-lo, que a gente já disse logo no começo. Buscar a Deus, conhecer e amá-lo. É isso que devemos fazer. Então esse estudo também é para conhecer mais a Deus, para buscá-lo no estudo. A gente busca a Deus na oração, busca a Deus pelos sacramentos, e aqui busca a Deus na compreensão. E a gente só pode amar o que conhece. Por isso, o conhecimento de Deus nos aumenta o amor a Ele. Vamos conhecendo mais a Deus e os mistérios do seu amor. No parágrafo 53 diz exatamente assim: por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. Deus se realiza por ações e palavras. Quais foram as ações de Deus? No Antigo Testamento foram umas. Com Jesus Cristo foram outras as ações divinas. Os milagres, lá com Moisés, as pragas do Egito, a libertação, o mar aberto, são sinais, são ações de Deus. E as palavras foram aquelas das promessas. As promessas que Deus fala: olha, vou libertá-los da escravidão do Egito. Vou libertá-los da escravidão depois que eles estiveram na Babilônia. Deus prometeu a Abraão uma terra, prometeu uma terra onde corre leite e mel, um lugar onde desfrutariam da verdadeira união com Deus. Então, tudo isso Deus vai prometendo. São palavras, são promessas que se cumprem depois. E as ações que mostram o que Deus já havia dito antes. Deus disse e as coisas depois aconteceram. Então, Deus se revela por ações e por palavras. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes, lendo o Evangelho, lendo a Sagrada Escritura, percebemos o quanto Deus nos cerca de carinho e proteção. E entendemos aquilo que Deus promete. Deus prometeu dar o céu àqueles que o escutam e colocam em prática o seu amor? Sim, prometeu. Então isso a gente espera. Isso quando vai se cumprir? No dia da morte. No dia da morte vamos nos unir a Deus, se aqui na terra já nos unimos a Ele. Na obediência, na caridade e no amor. Mas se não é assim, estamos com uma dívida. Não só para com Deus, mas uma dívida para com as pessoas. Se não amamos a nossa família, temos uma dívida. Então, tudo isso, Deus vai se revelando intimamente. Santo Irineu tem um parágrafo aqui que está reduzido com a letra menor, que são frases. Ele diz assim, é tão bonito. Deus fala repetidas vezes, e desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Então ele faz uma ligação, o amor de Deus pela humanidade. Deus ama toda a humanidade. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender, a capturar, a ter Deus mais perto de si, a aprender a Deus e a acostumar Deus a habitar no homem. É preciso dar lugar a Deus no nosso coração. E como damos lugar a Ele no nosso coração? Primeiro pela vida de oração. Depois, conseguimos dar lugar a Deus para que Ele habite no nosso coração pela adesão à sua vontade. Então, temos que conhecer qual é a vontade de Deus e qual é a sua vontade. Que sejamos salvos, está dizendo logo no começo. E aqui repete de novo no parágrafo 50. Para que os homens sejam salvos. Busquem, conheçam e o amem. Assim, vamos entender o nosso caminho de salvação. E existem etapas dessa revelação. Como Deus se revelou? Na primeira parte foi a capacidade do homem de conhecer a Deus. Agora, como conhecemos a Deus? Porque em primeiro lugar Ele se revelou. Ainda que Deus não tivesse se revelado, a própria natureza e a nossa condição humana revela a criação divina. Mas como Deus se revelou ao homem, essa revelação foi sendo dada aos poucos. E o homem foi compreendendo, à medida que os anos foram passando, à medida que a experiência com Deus, na vida de oração, na obediência, no cumprimento dos deveres, foram aumentando, aumentava também a compreensão e a capacidade do homem de se unir a Deus.
Então, desde a origem, Deus se dá a conhecer, criando o verbo, criando o universo, conservando. Deus proporciona aos homens, isso está no parágrafo 54, aos homens nas coisas criadas um permanente testemunho de si, e além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior. Então Deus prepara todas essas coisas. Deus convidou toda a humanidade a uma comunhão íntima consigo, mesmo revestindo de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Apesar da nossa criação sermos criados limitados para sermos colocados e precisarmos de Deus, essa nossa condição de limitados e necessitados de Deus nos fez necessitados desse amor. E essa é a comunhão íntima com Deus, como aquele que nos cerca de carinho, proteção, que cuida, que perdoa, que ama, que ensina, que nos conduz. Então, essa revelação não foi nunca interrompida, nem pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então, ele vai dizer exatamente isso. Após a queda, da desobediência, da desordem da humanidade, não foi rompida a nossa ligação e intimidade com Deus. Não foi rompida. Deus continua amando. Foi o homem na desordem, na desobediência, que ele foi se perdendo. Por isso que quando Adão e Eva se desobedecem e causam neles uma desordem, o que acontece? Eles se escondem de Deus. E é exatamente isso que acontece. O que é esconder-se de Deus? Na verdade, não aceitar a sua vontade e viver na sua própria vontade. Então, o que acontece é que quando a gente lê logo no primeiro livro da Sagrada Escritura, em Gênesis, a gente encontra uma primeira aliança que Deus faz com Noé. O que aconteceu naquele momento? O homem foi percebendo a sua capacidade de dominar os animais, dominar todas as coisas. Então ele percebeu a grandeza e a capacidade que ele tinha. Então o que acontece? Que essa unidade do gênero humano com Deus foi sendo rompida pelo pecado original. Então o homem, dominando todas as coisas, achou que não precisava mais de Deus. Bastava viver a sua vida e aproveitar até a morte. A morte era o fim. Então tinha que aproveitar muito a vida. E nós não estamos muito diferente do que muitos vivem aqui na Terra, buscando a sua felicidade aqui na Terra. Não querem nem saber da vida eterna, menos ainda de Deus. Então o que acontece? Desfeita a unidade do gênero humano por causa do pecado, Deus sempre procurou o homem. E essa primeira aliança foi exatamente o dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Porque os homens se acharam tão bons que queriam chegar a Deus pelas próprias forças. Então construíram a torre na Babilônia. E a torre foi, na verdade, uma construção gigantesca para mostrar o orgulho humano, que o homem era capaz de chegar a Deus sozinho, sem a graça. Isso fez com que o homem caísse numa desordem tão grande, num orgulho, numa vaidade tão grande, que ele se sentia tão capaz, se sentia quase que o Criador. E assim o que acontece é que causa com isso divisão entre os homens. Isso causa porque alguém é menos que o outro. E isso é o que causa a desunião e o afastamento de Deus. Então o que acontece nesse primeiro momento é que com essa desordem, com essa desfeita essa unidade por causa do pecado, o que acontece é que os homens buscavam, segundo a sua vontade, uma grandeza incapaz do homem. E o que acontece é que se dividem em muitas línguas, se dividem numa confusão. É interessante aqui, porque o que causou a primeira desordem e distância de Deus, por isso Deus eliminou toda a humanidade, segundo a Sagrada Escritura, pelo menos naquele lugar, naquela região. E é engraçado, onde aconteceu um dilúvio e aconteceu uma chuva torrencial, por mais de 40 noites, 40 dias, sem parar, e alagou. Exatamente onde hoje é o quê? É o Iraque. Na verdade, alagou o Iraque, alagou o deserto. Então, alagou o deserto, alagou a terra prometida, então alagou tudo ali. Então, como é que pode alagar todo um lugar que é deserto, com montanhas e tudo? A questão é que esse foi um sinal para mostrar que se o homem não se unir a Deus, ele perde tudo. Se ele se afasta de Deus, ele vai perder, consequentemente.
Se ele se afastar de Deus, ele já está perdendo a graça, perdendo o brilho do amor, perdendo aquilo que une o homem na perfeição. Então o homem vai perdendo. Essa ordem que Deus coloca, né, não uma ordem, como no parágrafo 57 diz, ao mesmo tempo que cósmica, social, religiosa, da pluralidade das nações, confiada pela providência divina à guarda dos anjos. Então, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime na sua perversidade, gostaria de construir por si mesma a sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado e o politeísmo, porque aí começaram a adorar muitos deuses, cada um tinha o seu Deus, e aí começam as confusões. O Império Romano adorava muitos deuses, os egípcios adoravam muitos deuses, os babilônios adoravam muitos deuses, né? Até o povo, né, os cananeus adoravam também muitos deuses, onde foi a terra prometida depois. E adoravam muitos deuses por quê? Porque convinha ao Deus da uva, o Deus do sol, o Deus do mar, era Deus para tudo. Então, aqueles que gostavam mais, dependiam mais de uma coisa, colocavam aquilo como Deus. Então, no final das contas, foram se corrompendo e pervertendo, ou seja, na verdade, o Deus era aquilo que convinha para eles. E Deus não é assim. Deus, na verdade, quer que o homem possa aderir à sua vontade. E quando ele adere à sua vontade, o homem se torna melhor. A nossa capacidade de sermos melhores está exatamente numa disciplina. Um atleta sem disciplina, ele não é atleta. Um soldado sem disciplina, ele não é soldado, né? Um funcionário sem a ordem da empresa, ele não é um bom funcionário. Então tudo tem uma disciplina, tudo tem uma ordem. E a obediência não é submissão idiota, né, e sem razão. Pelo contrário, é uma adesão plena da pessoa em que ela coloca o coração naquilo, e aí sim ela é livre, porque ninguém está impondo sobre ela uma ordem, uma regra. Ela está fazendo exatamente porque vê naquilo o melhor. Mas não é diferente também o pecado, que exige do homem também uma ordem. Só que essa ordem é egoísta. Muitas vezes é só dentro de si. Então, se ninguém fizer o que eu quero, está todo mundo fora. Então, é exatamente esse o problema do egoísmo. Exatamente a desordem, a desobediência. Então, tudo isso rompe a unidade, é desfeita a unidade do gênero humano por causa do pecado, por causa da vontade humana. Então o homem vai se perdendo. Então o que acontece é que há uma primeira aliança com aquele homem que obedece a Deus. Ele ouve a Deus e é chamado de louco. Ele constrói uma aliança e é chamado e é injuriado, é zombado, porque dizem que é louco. Então o que acontece? Ouvir a voz de Deus muitas vezes, não só no tempo de Noé, mas hoje em dia, para muitas pessoas parece ser uma loucura. E na verdade é uma loucura de amor. Porque aí sim entendemos que a obediência a Deus é colocar em prática um amor verdadeiro. Dar a vida pelo outro. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo outro. Um pai e uma mãe que dão a vida pelos filhos. Os filhos, né, que dão a vida pelos seus filhos depois e assim por diante. Isso que é o mais bonito. E aí entendemos que há uma primeira aliança. Depois Deus elege Abraão, muitos anos depois. E é engraçado que Noé está ali para baixo da faixa de Gaza. Então, o que acontece é que aqui está Israel. Aqui embaixo, né, Israel está nessa posição. Então, para baixo está a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza, na verdade, eles são inimigos dos cananeus. Então, sempre brigaram. E quando Israel tomou posse da Cananeia, continuaram inimigos. Até hoje são inimigos. Então, na verdade, não se entendem. São dois povos que não se unem de jeito nenhum, né? E isso desde sempre. O que acontece é que Noé vem praticamente dessa região, né? E Abraão vem da Babilônia, vem exatamente da região, né, de Ur, né, que é a cidade que está entre o rio Tigres e Eufrates. Também não era do povo de Israel. Deus chama um e chama outro para seguirem a Cristo e a seguirem a Deus, né? E eles ouvem a voz de Deus. A princípio até eles duvidam, mas vem naquele chamado uma coisa boa, e vem uma promessa e um bem. Então eles seguem a Deus pelo bem. Por isso todos nós nascemos na nossa condição humana, todo mundo sabe o que é bom e todo mundo sabe o que é mal.
Porque nascemos com isso já. O bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. Isso é a capacidade racional do ser humano. Ele já sabe o bem que ele deve fazer e já sabe o mal que deve evitar. Basta ver as crianças tão pequeninas, elas têm 3 aninhos. Se ela quebra alguma coisa, a mãe pergunta: quem quebrou? Foi você? Não, porque ele já sabe que o efeito de falar que foi é apanhar. Então ele já está com malandragem. Com 3 anos já começa a malandragem das crianças. Né? E por que começa a malandragem? Né? Porque exatamente ele já sabe os efeitos dos seus atos. Então a criança aprende. Minha irmã uma vez pôs a mão na tomada, queimou os dedos, né? Nunca mais. Minha irmã tem medo de tomada até hoje. Então ela nunca mais põe. Então, quer dizer, depois que a gente sofre uma situação, um mal, a gente não quer mais viver aquele mal. Então a gente foge. Então a gente sabe o que é mal. Então a gente tem que fugir desse mal. Então todo mundo nasceu e Deus criou-nos, né, com a semente, né, dessa bondade. Apesar da nossa limitação e fraca, né, inconstante por causa do pecado original, o homem foi criado para o céu, como vimos no parágrafo 50. Criado para Deus, criado por Deus e para Deus. Então por isso que somos chamados a essa eleição. E quando Deus chama Abraão, ele já está mais velho, manda ele para uma outra terra e vai prometer para ele, né, uma terra onde corre leite e mel e uma descendência sem fim. O homem já está velho, como é que ele vai ter filho? Então, quer dizer, ele poderia ter desconfiado de Deus, ter pensado: não, primeiro que é uma voz que eu escutei, eu não vi Deus, é apenas uma voz no íntimo do meu coração, e aí agora eu vou ter que obedecê-lo? Primeiro que teve a dúvida, segundo que não viu, terceiro que as coisas que promete parecem impossíveis, mas ele faz por obediência, ele acredita, e ao acreditar sai, chega na terra, vê que é tudo uma confusão, está uma confusão de adorar muitos deuses, e Deus pede muitas coisas a Abraão, para destruir um povo, depois o outro, depois extirpar o mal dessa situação. Então são batalhas tremendas, e por fim ainda a questão dos filhos, né? Primeiro teve o filho com a escrava, porque a esposa era estéril. Depois permitiu que a esposa tivesse um filho mesmo na velhice. E ele achou engraçado e achou que não seria possível. Então, quer dizer, são sinais de Deus para quem não acredita. Então, Deus, como dizem alguns, né? Deus do impossível. Sim, por que do impossível? Porque era impossível alagar o deserto, alagou. Era impossível uma mulher estéril velha dar filho, deu. Era impossível um homem só chegar numa terra e conquistar, expulsar todos os deuses. Conquistou. Então, a obediência à vontade de Deus gera uma capacidade do homem, não só de aderir à vontade, mas de acreditar e experimentar os prodígios e a bondade de Deus. Então, o que acontece é isso. Abraão foi chamado, é o pai da multidão de uma multidão de nações. Foi chamado exatamente para seguir a Deus. E ele seguiu. E essa faz uma aliança em que Deus não abandonaria. E Deus não abandona. Até porque criou tudo e tudo tem o seu fim nele. Então Deus nunca abandonaria aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence e tem um fim e o começo e um fim nele. Por isso, todos os patriarcas e os profetas, parágrafo 61, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Por quê? Porque confiaram em Deus. A confiança em Deus é exatamente essa que aconteceu, que nós ouvimos no começo. Primeiro eles buscaram a Deus, depois conheceram a Deus pelas promessas, pelos chamados e pelos sinais visíveis da proteção e do amparo de Deus. E por fim passaram a amá-lo, não por causa das palavras, não por causa das promessas, mas porque desfrutaram dessa bondade divina. Então é essa bondade que nos leva a querer fazer bem as coisas aqui na terra, apesar de serem árduas e difíceis, porque nela também está uma prefiguração da glória futura. Então o bem que se faz aqui, quando se ama a família, quando se cumpre um dever, dá uma alegria muito grande. E essa alegria já é uma prefiguração da felicidade do céu. E essa felicidade só se alcança plenamente em Deus. Por isso, quando os homens entenderam isso, numa primeira aliança, numa segunda aliança e agora numa terceira aliança com Moisés, o povo, passou fome porque não confiou em Deus, não fez o que Deus pediu,
Então, na desobediência, passaram necessidades. E esse também foi um sinal, um aviso de Deus. O aviso de Deus também é céu, inferno e purgatório. Deus ensina. Se a gente não segue a Deus e não cumpre, inferno. Se a gente cumpre com negligência, né, sem vontade, né, simplesmente só por temor, purgatório. Mas se a gente se esforça por fazer bem, apesar de tropeçar e cair, aí pode ser que venha o céu. Por isso, o céu se alcança exatamente nas promessas. Essa aliança que fez com Moisés é exatamente a sua lei. Deus deu uma lei. Se primeiro salvou da desordem, depois deu uma terra prometida, agora dá uma ordem de uma lei, para que o homem siga aquela lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se o nosso amor não for por Deus, com certeza ele vai ser um amor errado. E que amor errado? O amor pela nossa vontade. E qual é a nossa vontade? E acontece de um monte de jeito. Ganância, orgulhos, assassinatos, né, paixões desordenadas. Então, em muitas coisas erradas. Então, a nossa vontade nos afasta de Deus. Essa é a verdade. São Tomás de Aquino diz, né, quando temos diante de uma situação, né, qual é a nossa reação? O primeiro instinto é a nossa vontade. E aí, quando a gente ama a Deus, a gente põe o segundo, que é a vontade de Deus. Primeiro Deus, depois o homem. Então, quando conseguimos fazer isso, é porque o nosso amor e a nossa união com Deus já está maior. E é exatamente esse o esforço da nossa vida. Por que estamos conhecendo aqui o processo da revelação divina? Para que ninguém pense que Deus abandonou. Porque Noé sofreu, Abraão sofreu, Moisés sofreu. Deus abandonou eles? Não. As promessas foram conquistadas? Sim, depois de muita dificuldade e depois de uma vida muito árdua e às vezes até de desprezo e de perseguições. Mas desistiram? Não. Tiveram até a tentação. Abraão teve a tentação, Moisés também teve a tentação, Noé também teve a tentação de fugir. Então todos eles tiveram a tentação de deixar e largar. Também nós, quantas vezes já tivemos a tentação de deixar a fé, de não querer obedecer, de não querer fazer a vontade de Deus? Muitas vezes. Basta vir uma contrariedade e essa tentação volta. Porque fomos contrariados. E é exatamente aqui a luta para não deixar se levar. Por isso Deus vai se revelando aos poucos e vai fazendo essas alianças com Deus, vai fazendo aliança com os homens. E assim vai acontecendo. Agora essa aliança no Monte Sinai é a sua lei, para que o reconhecessem e o servissem como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, para que esperasse o Salvador prometido, que vai ser essa quarta aliança. Essa quarta aliança se dá com Jesus Cristo. E aí a gente vai aprender depois, né, as outras coisas a gente vai chegar lá já. No parágrafo 64 diz assim: através dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação. Ainda a salvação não chegou, mas a esperança da salvação é o que nos move. Vamos ser sinceros, a gente trabalha o mês inteiro, a esperança é receber bem. A gente trabalha o ano inteiro, a esperança é conseguir fazer umas férias boas. A gente tem uma vida longa, cuida dos filhos, espera, tem esperança que essas pestes sejam boas. Ah não, são bons isso, tudo anjinho, tomara que não seja decaído, né? Então a gente espera que seja tudo bom. Então é esperança. Então Deus chama o homem a essa esperança de salvação. E essa salvação vai se dar tanto nos profetas, quando Deus enviaria o Salvador. Sempre esperaram. Moisés foi o primeiro que salvou, Noé também salvou, Abraão também salvou. Mas Moisés parece que salvou melhor que Abraão e melhor do que Noé. Então parece que Moisés é o grande profeta, aquele que libertou o povo. Não foi Moisés, foi Deus que libertou. Quem pôs na cabeça do rei do Egito, do imperador do Egito, foi exatamente o faraó, né? Quem pôs na cabeça do faraó? Deus com as pragas. Então ele desistiu de fazer o mal porque ele viu que as pragas eram muitas. Então Deus que mudou a cabeça do faraó, e Deus que abriu o mar, e Deus que pôs na cabeça dura de Moisés para libertar o povo de Deus. Então o que acontece é que Deus não desampara, e mesmo quando o homem, né, na sua teimosia ou na sua fraqueza, não consegue compreender e não consegue cumprir, Deus não desiste. O projeto divino ainda continua. Esse projeto divino é para a salvação. Então o que acontece
é que na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações dos homens. Isso aqui, logo nesse parágrafo 64, quando termina que será impressa no coração dos homens, no número 48, conferido em Jeremias e Hebreus. Isso daqui já era uma promessa do Antigo Testamento, e a conclusão dos Hebreus, que sabem, na carta aos Hebreus, que sabem que a salvação se deu em Jesus Cristo. Isso se deu em todos. Aqui vai dizer, nesse mesmo parágrafo, as mulheres também, que não tinham vez naquele lugar, naquele tempo, em que as mulheres eram simplesmente para ter filhos, para gerar filhos e para que os homens conquistassem as coisas com seus filhos. Então, na verdade, as mulheres não é que eram desprezadas, mas não eram tidas como pessoas, como cidadãos, nem no antes de Cristo, entre os gregos também as mulheres não tinham vez. Então o que acontece é que eram desprezadas. E por que eram desprezadas? Porque também não compreenderam o mistério da salvação de Deus. Quando Deus criou o homem e mulher, criou uma companheira, Adão, e fez com que ele cuidasse dela. Quando ela caiu no pecado? Quando ele não estava cuidando dela. Quando o marido não cuida da esposa, vira o inferno. A esposa ou mata o marido, Então é isso, se o marido não cuida da esposa, ela se perde na tentação do demônio, fica pensando besteira e faz da vida do marido um inferno, mais ou menos assim, Então o que acontece é que por isso tem que proteger, por isso que o homem foi feito para proteger a mulher, e por causa dessa posição achavam que sempre o homem era melhor, mas pelo contrário, quem tem que cuidar da mulher é o homem. Então o principal é a mulher e não o homem. Foi feita depois, sim, do homem. O homem foi feito do barro. Então, o que acontece é que essa situação, tudo em linhas, para que a gente entenda bem essas situações, é que Deus quer que o homem compreenda os mistérios do amor de Deus. Foi exatamente ao pé da letra todas essas coisas? Sim, a tradição diz que essas coisas aconteceram. E foi tudo inspirado por Deus para ser escrito. Primeiro as coisas aconteceram, depois elas foram escritas, tanto com Noé, quanto com Abraão, quanto com Moisés. Primeiro aconteceram, depois foi escrito. Toda a Sagrada Escritura é assim. A história de uma família primeiro acontece, depois a gente pode contar a história. Então ela vai acontecendo e a gente vai contando a história da família. Como se conheceram um casal, Como foi. Então essas coisas todas vão fazendo. Aí sim a gente coloca como uma tradição. Aconteceu, se encontravam e sempre tinha. Por que se criam tradições? Porque um determinado momento aquilo marcou de tal forma que aquela situação virou quase que uma tradição, uma constância. A gente conserva esse amor. Como é que se conserva o amor? Conservando aquele primeiro olhar de desejo e carinho que teve pela pessoa e cuidando dela, prova esse mesmo afeto. Aquilo que foi um sinal visível se torna, na verdade, um fato a ser escrito na história do casal, na história de uma família. Através dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança de salvação. E assim, vamos entendendo, quando vem a quarta aliança, essa aliança permanente e uma aliança eterna de salvação, onde o homem se unia a Deus, mas as coisas continuavam mal. Agora é Deus que veio nos visitar. Em Jesus Cristo Ele é o mediador entre Deus e o homem. E Ele é a plenitude de toda a revelação. Tudo aquilo que foi dito a Noé, aos profetas, a Abraão, a Moisés, a todos os outros profetas que vieram depois, foi sempre que Deus enviaria o Salvador. Muitas vezes e de muitos modos, parágrafo 65. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Carta aos Hebreus. E é exatamente isso. São João tem um texto, São João da Cruz, tem um texto que é esse daqui de baixo. Eu vou ler ele inteiro. Quem tiver com a Bíblia acompanha esse texto menor, para baixo do parágrafo 65. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma vez nesta palavra, que é Jesus Cristo. E nada mais tem a falar, porque Jesus Cristo é a plenitude de toda a salvação. Depois de Jesus não tem mais nada a se falar, já foi falado tudo. Tudo está revelado no Filho. E Ele veio revelar a vontade do Pai.
Então qualquer coisa contrária a isso seria um erro, pois os que antes falava por partes dos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é Deus, que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas agravaria muito a Deus em não pôr os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Em Cristo está a plenitude da salvação. Deus precisa aparecer para a gente descobrir que Ele existe? Não, Jesus já revelou tudo. Por que a gente sabe que Jesus revelou tudo? Porque foi o único que morreu e ressuscitou. A ressurreição é o sinal de um poder divino. Quem morreu e voltou até hoje? Ninguém. Até que o Espiritismo tenta explicar isso, mas não volta não. É só para enganar, é mentira do diabo. Você se afasta de Deus, vai para essa linha, e quando você pensa, eu vou ter mais uma chance, meu amigo, perdeu. Na verdade, vai se encontrar no inferno e não vai ter salvação. Por quê? Porque se afastou de Deus. Buscou fazer a sua vida, buscou fazer a sua vontade. Então, seria uma insensatez e agravaria muito a Deus, querendo descobrir uma outra solução que não fosse o próprio Cristo. Ele é a salvação, Ele é a medida da nossa vida, Ele é a medida de tudo. Não haverá outra revelação, diz no parágrafo 66. A economia cristã chama-se economia porque exatamente ali está todo o mistério do amor de Deus. É tudo que precisamos para ser salvo. A gente precisa de um salário para aguentar o mês inteiro. E aqui está a economia da salvação. Tudo que a gente precisa está em Jesus Cristo. Tudo que precisamos está em Cristo. Como uma aliança nova e definitiva, que jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então, o que acontece é que enquanto eu busco a Deus, eu estou querendo compreender o mistério do seu amor. Enquanto eu conheço a Deus nos seus mistérios e na sua ação, eu me moldo segundo a sua vontade. E ao terceiro ponto, o amor a Deus. O amor é uma adesão plena e confiante daquilo que Deus quer, ainda que custe. Quantas vezes custa ser honesto num mundo tão desonesto? Quantas vezes custa ser fiel num mundo tão pervertido? Quantas vezes custa ser bom num mundo tão mau? Então a tentação nossa é sempre afastar-se. Mas quando buscamos a Deus, entendemos o quanto Deus nos ama. Por isso, no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. E dessas revelações são muitas. Por exemplo, a aparição em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe. Mesmo não foi uma aparição, mas a gente chama aparição da imagem, Nossa Senhora Aparecida, que apareceu a imagem. Todas essas são manifestações não da revelação divina, mas são manifestações que nos fortalecem nos mistérios divinos. Se a gente não acreditasse na imagem de Nossa Senhora Aparecida, não precisa acreditar, não é a imagem que faz, é a Virgem Maria que é a grande intercessora do céu, e ela intercederia de qualquer jeito, com aquela imagem ou sem imagem. Mas a imagem é um sinal visível de uma proteção e um amparo da Virgem Maria. Então, esse é um sinal para alguns que não acreditam. Isso não vai mudar a fé. Mas para os que acreditam na aparição, o que acontece vai melhorar a fé? Não, a fé é a mesma. O que vai acontecer é que a nossa adesão à fé ainda vai ser também afetiva e efetiva. Então vai ser um pouquinho maior? Não. Melhor? Não. Mas vai ser assim, vai ser uma configuração. Isso que aconteceu também é um sinal da revelação divina. Então tudo isso corresponde. Por isso que as aparições de Nossa Senhora, elas não têm nada de novo a revelar. O que elas vêm fazer é simplesmente mostrar aquilo que é a vontade divina e a revelação, que às vezes o homem não conseguia ver. Quando Nossa Senhora em Fátima fala
da praga, né, e do mal que a Rússia vai propagar. A gente já sabe que é o comunismo e a gente já sabe que é esse socialismo louco que eles fizeram e que matou mais gente nessa revolução do que na própria Segunda Guerra Mundial. Isso ninguém fala, né? Então, isso matou mais gente. Então, Nossa Senhora falou, alertou desse mal. Então, o que Nossa Senhora revelou de diferente? Bom, todo mundo que não busca Deus, que quer acabar com a fé, com as verdades de fé, já é um mal. Então, o que Nossa Senhora revelou de diferente? Nada, apenas alertou para uma coisa que Jesus Cristo já havia dito. Se não houver ordem e obediência, causa desordem. E as pragas vêm exatamente por causa do efeito de buscar outras coisas que não são Deus. Se a gente xinga uma pessoa, ela vai ser xingada. Se você mentiu para uma pessoa, ela vai mentir sobre você. Se você bateu nela, ela vai querer te bater. Então, o mal que você faz aqui, você vai sofrer já aqui na terra. Isso se não sofrer na vida futura. Por isso, temos que lutar. Lutar por aderir à vontade de Deus. A função dessas revelações privadas, né, que vai dizer o Catecismo no parágrafo 67, né, não é melhorar ou completar a revelação divina de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Então, Nossa Senhora vai alertando para um mal que está chegando, para uma coisa que pode acontecer e que pode piorar a nossa vida. Por isso, quando Nossa Senhora aparece, quando São Miguel apareceu, quando São José apareceu, tem um milagre, né, de São José, que na Itália, que São José apareceu num convento, tinha uma freira muito doente e a madre estava rezando pela freira, pedindo, né, para São José olhar por essa freira, né, que elas tinham muita devoção a São José. E aí São José curou essa freira, porque era num convento de clausura e São José entrou nesse convento. Então ele entrou no convento e sentou na cadeira, no claustro da freira, tinha 2 cadeiras ou 3, tinha 3 cadeiras, e a freira estava na cama, porque ela não podia nem levantar, tinha dores tremendas, sofria muito, e que mal ela fez para sofrer tudo isso? Não conseguia levantar, tinha dores de cabeça, muita dor, atrofia, tinha um monte de problemas, e sofria muito. E a madre pediu, aí São José entrou no quarto, sentou na cadeira e conversou com ela. E aí quando foi embora, quando a freira entrou, a freira estava sentada na cama. Ela falou assim, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, não sei, acho que depois que o carpinteiro entrou aqui e conversou, ela falou, carpinteiro? Que carpinteiro? Não tem nenhum carpinteiro aqui? Eu falei assim, e como é que o homem entrou aqui dentro? O homem não pode entrar no convento? Né? Então, já ficou assim. Aí nem a freira se deu conta. Acho que a conversa foi tão agradável com São José, que nem se deu conta que era um homem dentro do seu quarto, né? Nem pensou em ser envergonhice, pensou só em coisa boa, né? Então, não tinha nada de imoral na cabeça da freira, né? Então, o que acontece é que ela ficou curada, e aí depois pediram, né, as freiras, pediram qual cadeira que ele sentou, porque fez aquela confusão, todas as freiras entraram no quarto e tal, qual cadeira que ele sentou? E aí depois conseguiram perceber, pediram a São José mostrou qual cadeira. Então essa cadeira está lá até hoje no convento que São José sentou, como a da medalha milagrosa, né? Nossa Senhora falou com a santa, né? E exatamente a cadeira está lá também, né? E essa cadeira tem outros milagres também que aconteceram nela, né? Então são revelações, mas eles vão contrária. É para aperfeiçoar e melhorar a revelação divina? Não. Ela simplesmente faz como diz aqui o Catecismo, né? É para viver com mais plenitude, né, em uma determinada época, a vontade divina já revelada. É só para viver melhor. Então, para isso que Nossa Senhora aparece, para vivermos melhor. Porque Nossa Senhora apareceu no rio? Para que os homens confiassem mais na Mãe de Deus. Como intercessora, porque quem pode nos trazer as graças é essa Mãe tão amorosa, mas as graças vêm de quem? Do Filho. Por isso, ela ajuda a buscarmos mais a Deus. Então, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir revelações da qual Cristo é a perfeição. Então, tudo que disserem que ultrapassa Cristo está errado. Alguém pode mudar a Bíblia? Nem o Papa pode mudar a Bíblia. Porque a tradição, a gente vai estudar isso agora, a tradição foi a vivência com Cristo. A Sagrada Escritura foi a experiência escrita dessa vivência, e o magistério é a conformidade das coisas que acontecem na vida presente em conformidade com a Sagrada Escritura e a tradição. Então não pode ser cortado isso. Se você corta uma dessas coisas, você desobedece à vontade divina. Então não pode se mudar. Até pouco tempo atrás, estão falando, por causa
né, de algumas ideologias queriam mudar até algumas páginas da Bíblia. Pode mudar? Pode até pegar a Bíblia lá e querer mudar uma gráfica e mudar essas palavras, mas vai mudar a vontade divina? Não. Por isso, ninguém muda a vontade divina. Quando os homens tentaram mudar a vontade divina, foi porque, na verdade, quiseram fazer a sua vontade. E aí veio a corrupção da vontade, veio a corrupção da bondade, veio a desordem e a desobediência. E isso a gente já sabe quais os efeitos. Qual o efeito da desobediência? Castigo. O castigo que a própria pessoa se impõe. Então, quando caímos no pecado, impomos sobre nós mesmos esse castigo. Depois, no artigo 2, no parágrafo 74, eu não vou nem ler o resumo, porque o resumo é resumo, tá bom? Então, do parágrafo 68 a 73 é um resumo daquilo que acabou de ler. Então, o catecismo traz ainda um resumo. Então, se a gente estudar só o resumo, já está estudando o catecismo, tá bom? Então, na verdade, é a cola. Então, a cola aqui, para dizer, para resumir bem simples, né, e ao mesmo tempo concreto, aquilo que a igreja quer. No parágrafo 74, como se deu essa transmissão da revelação divina? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Né? Isso é preciso, e já foi dito isso antes, né? Então, é dito de novo, da carta, né, da primeira carta de Timóteo, e também aqui, como citação, para conferir em João 14,6. Então, essa é a vontade divina, que os homens sejam salvos, né? E conheçam a verdade. Então, Cristo veio anunciar a todos os povos e a todos os homens a verdade, e desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Por isso aqui entra um problema grave aqui, que é assim: Deus quer que a verdade chegue a todos. Então aqui vem um dilema, aqui vem uma briga tremenda. O que é o ecumenismo? Aceitar outras religiões como se fosse todas amigas. Não, Deus quer que conheça a verdade, porque algumas religiões estão na mentira, estão no erro. Por exemplo, o Espiritismo está no erro de enganar as pessoas, que você vai ter uma nova chance, você vai se reencarnar, você vai ser outra pessoa. Então você não é você vai ser outra pessoa. Quer dizer, é ridículo. Então, se você é feito de cromossomo do seu pai e da sua mãe, como é que você vai ser? De outro pai e de outra mãe. Então não é você mais, é outro cromossomo. Então não é você, isso é enganação do diabo. Geneticamente é explicado que você não vai ser você. E você vai vir com os pensamentos, não vai vir com pensamento nenhum. Então é tudo mentira. É uma ideia, na verdade, para que as pessoas não precisem seguir a Cristo, porque mesmo que ela esteja no pecado, ela vai ter uma segunda chance. Ou uma terceira, uma quarta, uma quinta. Está parecendo igual o rei Luís da França. Se não der certo com a esposa, arruma a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Só que sou o Henrique VIII da França, Henrique VIII. O Henrique VIII da França, da Inglaterra, perdão. Da Inglaterra, o que ele fez, né? Casou com a primeira na igreja, só que não gostou muito da esposa. Então o que ele fez? Então pediu para o Papa para acabar com o matrimônio. O Papa não disse, casou direitinho, é sua esposa, vai ter que cuidar dela. Ele não quis, inventou uma lei, criou uma outra igreja, a igreja anglicana, e aí juntou com outra mulher, abandonou essa e juntou com outra mulher. Aí também não gostou da segunda, mandou matar a segunda e ficou com a terceira. Aí não gostou da terceira, mandou matar a terceira e ficou com a quarta. Aí não gostou da quarta, matou a quarta e ficou com a quinta. Então foi assim, ele só não matou a primeira porque ele sabia que era matrimônio válido. Então, senão seria um crime pior. Mas ele fez crime de qualquer jeito. Então, quer dizer, fez um monte de besteira. No final das contas, ele fez a vontade de Deus? Não. Tratou mal 5 mulheres e não encontrou felicidade nenhuma. Por quê? Porque não tratou bem as mulheres. Como é que ia ser a vida boa? Se você não tratar bem as mulheres, meu amigo, vai virar inferno a sua vida. Nada contra. Então é isso, né? Então, por isso, o que Deus quer é que façam bem as coisas, né? Quando Deus criou, para que todos os povos conheçam a verdade e todos cheguem à revelação, né? E chegue isso tudo até a extremidade da terra. Para baixo do 74, um parágrafo com as letras pequenas diz assim: Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Ou seja, é imutável a vontade divina. Deus não muda. Deus quer que sejam todos salvos. E os que não querem se salvar?
E os que não querem obedecer? E os que querem se transviar por outras vidas? Deus queria que todos os homens se salvassem, mas nem todos querem. Deus não obriga ninguém. Por isso a tradição apostólica vai dizer isso. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, parágrafo 75, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas e completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e que de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes dons divinos. Ou seja, verdade, disciplina de uma vida moral justa, porque uma vida imoral não leva à vontade divina. É uma separação, é uma desordem. Por isso o adultério é uma desordem, por isso a mentira é uma desordem. Então tudo isso vai causando. O demônio o demônio é o pai da mentira. E da onde vem a mentira? Do orgulho. Então a mentira nasce do orgulho. Então o que acontece é que esse orgulho faz com que as pessoas se desviem da disciplina de bons costumes. E Deus quer que os homens comuniquem, os apóstolos, comuniquem esses dons divinos, que são os costumes e a verdade revelada e a nossa adesão a essa verdade. Como que a gente adere à verdade de Deus? Pelo bom costume. Deus pediu para rezar, está rezando? Bom costume. Deus pediu para amar, está amando? Bom costume. Deus pediu para perdoar, está perdoando? Bom costume. Ah, não fez alguma coisa, então tem alguma coisa que não está de acordo com Deus. Se os bons costumes, o nosso comportamento, não anda de acordo com a verdade revelada, aí sim temos que nos preocupar, porque estamos na nossa vontade no pecado. A transmissão do Evangelho, portanto, parágrafo 76, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Nós começamos, tenho mais alguns minutos. Então, o que acontece é que ele foi feito oralmente por Deus aos apóstolos e dos apóstolos depois aos primeiros cristãos. E depois por escrito, colocaram escrito tudo aquilo que tinha dito, porque com medo que os apóstolos morressem e ninguém pudesse transmitir essa verdade vivida por eles. Por isso a tradição é a vida em Cristo. E a Sagrada Escritura é a experiência dessa vida em Cristo. Por isso, quando a gente lê a Sagrada Escritura, é a experiência de Jesus com os apóstolos, de todos os profetas com Deus. Então, é a experiência deles. Então, a gente experimenta o que eles viveram e procura colocar em prática. Por isso, primeiro a verdade anunciada e depois escrita. Ela é continuada na sucessão apostólica, parágrafo 77. Para que Deus quis que fosse escrito? Com efeito, no meio do parágrafo, com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Portanto, a igreja, quando a gente fala assim, a igreja é muito conservadora. Sim, se a igreja não conservar a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério, ela está corrompida. Os homens se perderam quando não conservaram a vontade divina, quando não conservaram em si aquilo que é a vontade divina, ou seja, a salvação dos homens e a nossa configuração em Cristo Jesus. Por isso, essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura. Primeira tradição, ou seja, uma vida com Cristo. Depois, a Sagrada Escritura, que é aquela experiência dos apóstolos com Cristo. E ela nos ajuda a entender a tradição, aquilo que aqueles homens viveram. Portanto, a igreja revela entre tradição e Sagrada Escritura a vontade divina. Elas estão entre si estreitamente unidas. Não existe Sagrada Escritura sem tradição. E a tradição deu-se continuidade na Sagrada Escritura. Se não fosse escrito, teria terminado a tradição. E só foi escrito porque houve uma tradição. Então, houve uma vida e essa vida foi escrita. Então, por isso, os dois são importantes. Eu não posso negar a tradição e não posso negar a Sagrada Escritura. Se eu nego a Sagrada Escritura, eu nego a tradição. Então, o que acontece é que os dois estão estreitamente unidos, e se comunicam entre si. Duas modalidades distintas de tradição. A Sagrada Escritura, 81.
é a palavra de Deus enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo, quanto à sagrada tradição, e aqui mostra no catecismo tão bonito, uma é Sagrada Escritura e o outro é Sagrada Tradição, não é só tradição, é Sagrada Tradição. Ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo, que os fez recordar todas as coisas ao ponto de escreverem todas elas. Então, quem revela a tradição é Cristo e o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Essa é a tradição. E aí foi escrita para o nosso bem, para a nossa salvação. Essa tradição apostólica e tradição eclesial acontece exatamente no Novo Testamento, atesta o processo da tradição viva. Então, o Novo Testamento é a tradição viva, é a vontade divina, é a nova aliança com Deus, nesse cálice da nova aliança, de um sacrifício vivido por amor a Deus. No parágrafo 84, vai dizer exatamente assim no fim: na conservação, no exercício e na profissão de fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis, ou seja, entre os bispos e os fiéis tem que ter uma unidade de conservação da verdade revelada, de exercício nessa fé e na profissão de fé transmitida. Ou seja, para esse livro, como a gente fez na outra aula, o catecismo foi feito para os bispos conservarem a fé e infundirem no povo o desejo ardente de seguirem a Cristo na obediência. Então, para os bispos, isso acontece. Hoje em dia, tem algumas situações que não estão acontecendo, mas aqui a gente não veio para falar disso, a gente veio para falar do catecismo, não veio falar de outras coisas, né? Então, o que acontece é que o ofício de interpretar, portanto, autenticamente a palavra de Deus escrita e transmitida é unicamente o magistério. E quem é o magistério? A tradição, a Sagrada Escritura e os bispos que vão ler o tempo presente, pautado e fundados na tradição e no magistério, ou na tradição e na Sagrada Escritura. O magistério nada mais é do que uma explicação do que nós vivemos hoje, à leitura da visão da tradição e da Sagrada Escritura. Se nós hoje vivermos de uma forma contrária à tradição e contrária à Sagrada Escritura, já não é mais vontade divina. E já nem é magistério, não precisa nem obedecer. Porque o magistério não pode negar nem a tradição, nem a Sagrada Escritura. Então Deus permitiu que, em alguns casos, isso aconteceu. Por exemplo, Lutero, ele negou a tradição, ficou só com a Sagrada Escritura. Então o comportamento foi contrário à tradição, à vontade divina. Então o que acontece? O que ele escreveu foi magistério? Não. Então não é para ser seguido. Tem a Bíblia, mas não tem a tradição de um segmento, de uma ordem, de uma unidade. Deus quis que todos os homens se unissem. O que ele fez? Dividiu a igreja. O magistério é a explicação? O magistério na verdade, são documentos. Por exemplo, o catecismo é magistério da igreja. Por que ele é magistério da igreja, o catecismo? Porque ele explica a tradição, a Sagrada Escritura e a conformidade de Deus nos dias de hoje. Então, por isso que ele é magistério. Então, tem alguma coisa nele que é contrária à tradição e ao magistério? Então, a tradição e a Sagrada Escritura? Então, não é magistério legítimo. Não é chamado magistério legítimo. É magistério duvidoso. Ou talvez nem seja magistério. Se não é magistério legítimo, está errado. Então, por isso que se o Papa proclama uma coisa que é contrária à tradição e à Sagrada Escritura, ninguém vai mais obedecê-lo. Por quê? Porque o magistério é falso. Entendeu? Porque falaram que há pouco tempo atrás o Papa ia proclamar isso, isso e aquilo. O Papa proclamou alguma coisa diferente? Não. A vontade de algumas pessoas erradas dentro da igreja era essa. Mas o Papa proclamou não. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai contra a tradição e o magistério. A Sagrada Escritura, perdão. A tradição e a Sagrada Escritura. Então o Papa iria contra. Então por isso que não faz. E se fizer, seria uma loucura. Lutero fez contra e tantos outros fizeram. Foram contra a vontade divina. Qual é o fim de quem é contra Deus? Bom, a gente já sabe qual é o fim do diabo, que foi contra a vontade de Deus. Não quis cuidar como um anjo dos seres humanos que eram fracos. Não se achava
né, o ser humano, onde já se viu cuidar do ser humano, miserável pecador, né, esse verme miserável, né, como é que eu vou cuidar dele? Então, o orgulho não permitiu que cuidasse, e pelo contrário, né, perdeu até o céu, né. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e dos seus apóstolos, né, quem os ouve, a mim ouve. Está em Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, os apóstolos são aqueles que escreveram o magistério. Qual foi o primeiro ato de magistério dos santos padres, né, dos apóstolos? O primeiro ato de magistério foi escrever, né, o credo. O que nós acreditamos? São os dogmas de fé. O credo são os dogmas de fé. Eles estão espalhados na Sagrada Escritura, mas foi compilado numa oração para que a gente guarde a fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não há outro Deus. É o único que criou o céu e a terra. Todas as coisas, céu, o universo, todas as coisas. Então, não tem outro. Então, isso é uma profissão de fé da tradição, está na Sagrada Escritura, e o magistério da igreja proclama essas. Então, o que faz o magistério é perceber que um dogma, quem proclama dogma, é sempre o magistério. Então, o que o magistério faz? O dogma é uma verdade de fé revelada. Então, é um mistério de Deus revelado. Então, a igreja proclama a encarnação de Jesus Cristo. É o primeiro dogma, né, dessa salvação. Então, Deus encarnou-se, assumiu a condição humana. Esse é o primeiro dogma. Ele assumiu a condição humana no ventre da Virgem Maria. Então, esse é o primeiro dogma. E se a gente negasse isso, como alguns negam, né, então alguns chegam a negar, então já Jesus Cristo não é Deus. Então, se Jesus Cristo não é Deus, não tem salvação, porque ele não morreu, então não deve ter ressuscitado. Se não ressuscitou, então não é Deus. Negou toda a fé, negando um dogma, você nega toda a fé. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus. Se você negar isso, então você não é mais cristão, não é católico. Se você nega a ressurreição, negou. Então, o Espiritismo nega a ressurreição. Ah, não, ele não nega a ressurreição. Ele está dizendo que a gente tem uma outra chance. Ué, não tem. Quem disse? Só tem uma só vida, está na Sagrada Escritura. O homem veio ao mundo e só tem uma vida. Não tem outra não. Só na cabeça da gente que a gente tem outra. Quando a loucura é grande, a gente vive duas vidas. Então, ou quando a tentação é ruim, quer ter duas famílias, sem vergonha. Então é isso, aí é outra história, né? Então, aí já é loucura, já não é nada de dogma. Os dogmas de fé, portanto, o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas já na revelação divina, ou verdades que com elas têm uma conexão necessária. Então, na verdade, o dogma é uma proclamação daquilo que a tradição e as Sagradas Escrituras já revelaram. Então não é nada mais, não tem nenhuma novidade nos dogmas. A igreja proclamou um dogma novo, um mistério novo. Não tem mistério nenhum, o mistério já está lá. O mistério da salvação já é um só, não mudou nada, tá bom? E aqui estamos terminando essa parte. No número 89, esse é muito importante, esse parágrafo eu vou ler inteiro. Há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Isso aqui é importante. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e o tornam seguro. Inversamente, se a nossa vida for reta, nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Se a nossa vida for certinha, a gente vai entender os dogmas. Se a nossa vida tiver alguma coisa errada, a gente não vai aceitar. Quando a gente não aceita, mas não aceitar, por que a gente não aceita? Porque a nossa vida não condiz com essa vida revelada por Deus. Então, o que acontece? A mentira, o demônio, que é o pai da mentira, faz com que a gente negue uma verdade revelada por causa da nossa má conduta. Quer dizer, dogma? Dogma, ao pé da letra, a palavra significa mistério. É o mistério da encarnação, o mistério da ressurreição, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da Assunção de Nossa Senhora, o mistério da Ascensão de Nosso Senhor. Esses são os mistérios que a gente encontra
na tradição e na Sagrada Escritura. E que, ao entendermos que é um mistério, como é que alguém morrendo ressuscita? É um mistério. Como é que Deus Todo-Poderoso se fez presente no ventre da Virgem Maria sem a ajuda de um pai? Porque precisa do órgão masculino, do órgão feminino, dos cromossomos masculinos e do cromossomo feminino para nascer alguém. Não teve nem junção de órgãos e não teve cromossomos. Só os da mulher. Como é que nasce? Não nasce. Não era para nascer. Então esse é um mistério. Então esses são os mistérios que quando a gente acredita, a gente entende. E por que a gente entende? Agora que é o mais bonito. Por que a gente acredita na encarnação? Porque teve ressurreição. Porque a ressurreição é o cumprimento da vitória do homem sobre a morte. Então, quem ressuscitou e venceu a morte? Cristo. Então, quem pode fazer isso? Só Deus. Se Ele fez, então Ele é Deus antes nos milagres e na concepção. Então, um dogma, um mistério revela o outro. Por que Nossa Senhora subiu aos céus? Porque os cromossomos de Nosso Senhor, quando ressuscitou aos céus, eram só de Nossa Senhora. E aquela que Ele amou, colocou nela todas as graças. Se nós tivéssemos todas as graças, nós iríamos para onde? Para o inferno ou para o céu? Para o céu. Então ela tinha todas as graças. Por que Deus elevou aos céus? Porque tinha todas as graças. Que Deus já deu de antemão. Então é um mistério, né? Concebida sem a mancha do pecado original, porque Deus não podia vir onde há o pecado. Então ele veio num lugar, num ventre que não houve pecado. Então os mistérios são ligados. E os mistérios dizem com respeito à tradição. E os mistérios são escritos na Sagrada Escritura. E o magistério não pode negar isso. Tem que afirmar isso com uma compreensão melhor. Então essa frase é para vocês entenderem como é a compreensão. Como que o magistério compreendeu isso? Ele vai dizer isso. Se a nossa vida for reta, nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou uma hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã nada mais é do que aquilo que é igualdade. Não difere em nada, porque um garante o outro. E é isso que é a verdade revelada. Aqui termino. Qual é o senso sobrenatural da fé? Parágrafo 92. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta um consenso universal sobre as questões de fé e costumes. Ou seja, se um bispo negar, ou uma pessoa negar alguma coisa, não precisa ouvi-la. É preciso estar em unidade com aquilo que é a igreja, com os que manifestam o magistério em conformidade com a tradição e a Sagrada Escritura. Porque eu como padre, poderia dizer uma coisa errada, né? E se eu digo uma coisa errada, todo mundo vai acreditar em mim? Não. A verdade está em Cristo, na tradição revelada por Ele, na Sagrada Escritura, né? Inspirada pelo Espírito Santo e no magistério da igreja para defender. Se eu falo alguma coisa errada, eu estou errado. Eu vou contra a igreja. Agora, é verdade que houveram pessoas que foram contra a igreja, contra o dogma, os mistérios revelados, contra a tradição e a Sagrada Escritura. Então, quando vai contra isso, a pessoa já se afasta da fé. Ela já está afastada da fé. Por isso a gente tem que tomar... Por que a gente reza o credo? Por que a gente começa o terço rezando o credo? Exatamente para saber o que a gente está meditando. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo. Bom, você acabou de rezar no credo a anunciação. Nasceu da Virgem Maria. Foi concebido, né? Sem a mancha do pecado original. Então, é isso. É o próprio Deus, né? Então, o que acontece é isso. Apresentar um consenso universal sobre as questões. E, por fim, o crescimento e na compreensão da fé. Parágrafo 94. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades quanto das palavras do depósito da fé na Sagrada Escritura pode crescer na vida da igreja. Então, quanto mais eu vivo da fé,
tanto mais essas verdades crescem em mim. E por fim, agora termino. Parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual, a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério. Tira um deles, não vou obedecer à Igreja. Não vou obedecer à tradição. Os protestantes ficaram só com a Sagrada Escritura. Então, na verdade, não. Diga. E é curioso e interessante essa questão dos protestantes, né? Porque eles falam muitas vezes que é só a Sagrada Escritura. Só que, se você prestar atenção, eles também têm uma tradição de ler a Bíblia de determinada forma. E aí, se você tenta ler de forma diferente, e aí você cria uma nova igreja. Você criou um outro magistério e uma outra tradição, que não é a revelada por Cristo e vivida por Ele. Por isso é um erro. Entendeu? É a vontade da pessoa. Então, na verdade, não é uma adesão. Porque, vamos ser sinceros, a fé cristã, para aderir à fé cristã, não é fácil. Por isso muita gente desiste. Mas, vivida bem, garante o céu. E na terra, uma harmonia. Sem essa harmonia, a nossa vida fica, de verdade, né, sem muito sentido. Que buscando a nossa vontade, o outro não quer a nossa vontade. Já viram quando marido e mulher brigam? Por quê? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Se os dois entrarem como um acordo, pronto. Então é isso, é como um acordo. Ou um cede para a vontade do outro, ou os dois entram como um acordo. Mas enquanto não entrarem como um acordo, a vontade de um, a vontade do outro, qual que vai prevalecer? Duas mulas teimosas, não dá, né? Só uma pode empacar, né? Hã? Ele é padre. Não, então, a questão foi porque ele, assim, é engraçado que tanto para Lutero quanto para São Francisco existia o mesmo problema na época dos dois. 1200 existia uma igreja meio corrupta, meio corrompida com dinheiro e com a vaidade e orgulho. Então São Francisco, vendo aquilo errado, Deus inspirou nele os votos de pobreza, obediência e castidade. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros fazem. Eu tenho que seguir a Cristo, de verdade. Então ele se pautou no magistério, na Sagrada Escritura, né, e na tradição. Viveu uma vida em Cristo. Lutero, aconteceu a mesma coisa. Era uma igreja ainda no ano 1500, 300 anos depois, estava corrompida de novo. Tudo de novo corrompido. Por causa de dinheiro, ganância. Bom, Jesus foi entregue por 30 moedas de prata. Então, pela ganância do dinheiro, a igreja também se corrompeu. Estava corrompida em muitos pontos, estava corrompida. Muita gente santa, mas muita gente corrompida dentro da igreja. Então, o que acontece? Aconteceu que Lutero, vendo aquilo tudo errado, falou, não, para corrigir isso aqui, tem que fazer isso, as 95 teses. Escreveu 95 coisas que estavam erradas na igreja e que tinha que mudar. Quando ele escreveu isso, o imperador da Alemanha falou assim, olha, se você criar a nossa igreja, tem aqui tanto, você cria, a gente faz a nossa igreja para não precisar mais obedecer ao Papa. Então não precisava mais mandar dinheiro para o Vaticano, que o problema era dinheiro, e a gente fica aqui com o dinheiro manda para você e fica tudo aqui em casa. É isso. Quer dizer, enquanto um obedeceu e foi buscar fazer a vontade de Deus, o outro, com raiva do erro humano, caiu no outro erro humano. É isso que acontece. Você vê, o erro na época era o mesmo, e aconteceu. Judas Iscariotes e São Pedro, os dois negaram Cristo. Um traiu, o outro negou 3 vezes. Um achou que não tinha arrependimento, se enforcou. O outro se arrependeu. Então confiou em Deus, na misericórdia. O outro achou que não tinha perdão e nem misericórdia. Então é isso que acontece. Quando a gente está pautado sobre a tradição, a sagrada tradição, o sagrado magistério, Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério, a gente não erra. Porque está na vontade divina, está na ordem. Que custa, não é fácil. Mas a vida de quem também erra não é fácil. Então é melhor ser difícil no bom e não no difícil no ruim. Tá bom? Vamos pedir então a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.